Hoje eu vou compartilhar com vocês a história do dia em que Carlos Alberto de Nóbrega, do Banco da Praça, foi trocado por Star Wars. Sério, essa história envolve ego ferido, decisões improvisadas e uma briga silenciosa entre Silvio Santos e Carlos Alberto de Nóbrega. Tudo deflagrado por uma compra milionária de filmes do Star Wars, que mudou aí a programação do canal e desencadeou uma das situações mais tensas que se tem registro. O ano era 2002 e a guerra pela audiência na televisão estava no auge, com Globo, com SBT correndo aí por programas, e filmes que pudessem segurar o público numa época em que cada ponto do Ibope valia ouro. E foi nesse cenário que o SBT decidiu abrir os cofres para uma compra, para poder comprar aí um pacote caríssimo da saga Star Wars, apostando aí que isso seria o que precisava para fazer barulho. Silvio Santos era doido mesmo. Não foi só o Star Wars que ele comprou, depois que ele comprou também Harry Potter, exibiu ali. Ao adquirir esses títulos, Silvio Santos decidiu que os filmes precisavam de um horário nobre, e ele mirava justamente a noite de sábado, onde desde sempre estava a Praça é Nossa, porque a praça nunca foi exibida, começou a ser exibida na quinta-feira. Ela passou por outras mudanças, desde quando ela começou a 30 e poucos anos, 60 e poucos anos para trás, ela começou quinta-feira, mas depois passou a ser mudada de horário várias vezes. Então, passou a ser exibido sábado, aí depois voltou para quinta-feira. Então, a praça, nesse período aí em que o Silvio comprou os filmes, estava passando nos sábados à noite. E era um dos programas mais tradicionais da casa. Tinha ali, naquele tempo, Vera Verão, vários nomes, assim, bem conhecidos do humor. Velha Surda também. Então, assim, era um sucesso. E o Carlos não imaginava que estava prestes a ser temporariamente aí ter o seu programa removido. Embora os filmes fossem uma aposta cara, estratégica e embalada pelos anos de sucesso da franquia, a decisão não foi bem recebida por quem teria que sair, que era Carlos Alberto. Ele teria que sair do caminho, Ele sempre se guiou pelo respeito, pela história do seu programa. Então ele viu ali um sinal de que podia estar sendo deixado em segundo plano. Então foi nesse clima que o SBT informou a ele que ficaria um mês fora do ar para dar espaço aos filmes. Comunicado que caiu como uma bomba, porque o apresentador, além de não ter pedido férias, não gostou nem um pouco de saber que seria substituído por uma saga de ficção científica. A primeira reação de Carlos Alberto foi a indignação, a raiva. Ele disse de forma irônica que o anúncio feito pelos diretores era inaceitável, já que ninguém havia consultado se ele concordava com a mudança e nem mesmo considerado a possibilidade de que ele queria continuar. Sentindo-se preterido, ele não pensou duas vezes e decidiu que iria diretamente à casa de Silvio Santos, não apenas para questionar, mas também para tentar reverter a decisão, mostrando que não iria aceitar ser colocado na prateleira sem lutar. Esse movimento gerou uma das cenas mais comentadas na época nos bastidores do SBT, porque ele teria brincado em declaração ao jornal Globo que rodou a baiana, tirou o sutiã e jogou a cinta liga pela janela, comentando aí o seu nível de irritação ao enfrentar o dono do canal. Mas o Carlos Alberto, ele tinha, de certa forma, até intimidade com o Silvio para poder fazer isso. Se fosse outra pessoa, que tivesse o seu programa ali retirado, jamais faria isso. Porque tem casos de pessoas que foram demitidas e foram falar com o Silvio lá no Jaça, onde ele cortava o cabelo, pintava, e foram recebidos com porta batida na cara, que foi o caso do Carlinhos Aguiar, que foi demitido, e aí foi lá se despedir dele. Eu pedi para poder falar que foi demitido, e ele, tratou o Carlinhos Aguiar bem mal e mandou ele resolver com outra pessoa. Mas como o Carlos Alberto era amigo do Silvio, tanto que o SBT, o Silvio conseguiu ter ali a concessão do SBT graças ao pai do Carlos Alberto, que conseguiu ali, com a ajuda de militares, na época da ditadura, passar a concessão e dar a concessão, porque o governo não queria dar a concessão do SBT para o Silvio, e graças ao pai do Carlos Alberto que o Silvio conseguiu ter a concessão do que é hoje, que antes eram as concessões da TVS, que hoje passou a ser o SBT. Então ele tinha uma certa liberdade para fazer isso. Então
Então, se fosse outro, jamais. Se fosse o Celso Portiolli, por exemplo, ele ficaria revoltado, mas ficaria na prateleira. E também, assim, ele não ia ficar fora do ar de graça, né? Ele ia receber, como tem caso aí até do Ratinho, que ficou, acho que 2 anos, 1 ano sem poder apresentar o programa dele, que tava, o programa do Ratinho teve o auge nos anos 90, mas depois chegou um período que ficou desgastado, o Silvio tirou do ar, ele ficou na geladeira e recebendo. Então, assim, ele não ficou recebendo de graça. O próprio Celso Portiolli também, teve um tempo que ele ficou recebendo, ficou sem programa, recebendo também. Mas no caso do Carlos Alberto, ele tinha intimidade com o Silvio para poder fazer isso. Então ele estava num momento também, na época, pessoal muito delicado, estava enfrentando alguns problemas pessoais, e aí o Silvio Santos falou que essa pausa seria um possível desejo de tirar férias, né? Ele usou como justificativa esses problemas pessoais que o Carlos estava enfrentando, como justificativa para poder tirar o programa do ar. Então, tipo assim, não vai descansar, Carlos, fica um tempinho aí de férias para você colocar a tua cabeça no lugar e depois a gente volta com o teu programa. Só que essa conclusão não tinha partido do apresentador, que fez questão de deixar claro que não queria se afastar. Mesmo assim, Silvio Santos manteve o plano original e seguiu com a grade aí reformulada para poder colocar ali os filmes do Star Wars, decidindo que os 4 filmes seriam exibidos em 4 sábados seguidos, o que deixou não apenas o apresentador, mas muitos fãs do programa inconformados com a troca. Abre aspas, Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi e a Ameaça Fantasma, fecha aspas, formavam o pacote que seria o destaque aí do SBT naquele mês, com o canal anunciando em chamadas intensas que após uma década, Star Wars voltava à televisão. E Carlos Alberto, enquanto isso, foi empurrado para as tardes de domingo. Isso mesmo, entrando no ar entre 2h15 e 3h30 antes do Domingo Legal, apresentado na época por Gugu Liberato. Uma faixa completamente diferente do que estava acostumado e que não o agradava nem um pouco. A promessa era de que, passado o mês de exibições, a Praça é Nossa voltaria ao seu horário de origem, o que de fato aconteceu. Mas o clima da situação foi tão tenso que isso deixou marcas que obviamente nunca foram totalmente apagadas. Era também uma época em que o SBT estava disposto a tudo para tentar competir aí com programas fortes da Globo, como o BBB 2, que tinha acabado de começar, né? Zorra Total, e por isso despejou cerca de 10 milhões de reais na compra aí desse pacote de Star Wars. Hoje a gente não vê isso acontecendo, né? Hoje você não vê o SBT sendo ousado desse jeito. O Silvio podia fazer porque o dinheiro era dele, então se tivesse prejuízo, ele que ia se envolver com prejuízo. Mas hoje você não vê o SBT fazendo esse tipo de coisa para poder tentar bater de frente com a Record, tentar bater de frente com a Globo. Naquele tempo, o Silvio queria porque queria derrubar. E ele pegava, comprava esses filmes aí, fazia parcerias com grandes produtoras de filme, então tinha acesso aí a um baita catálogo, então conseguia incomodar assim a concorrência, mas claro que a audiência dos filmes do Star Wars foi extremamente elevada, mas eu digo que atualmente a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. Você não vê, por exemplo, um filme lançado recentemente aí no cinema sendo exibido no SBT. A Globo que acaba conseguindo, porque a Globo ela tem parcerias e aí acaba conseguindo ter acesso, mas você não vê o SBT fazendo isso. Então a audiência dos filmes foi muito grande, então mostrou que a aposta tinha o seu sentido, mas nada apagou a sensação de que a praça havia sido tratada como descartável para que uma ação de impacto fosse executada. Com o passar do tempo, o programa manteve sua força e em 2007 a praça migrou para o dia que a gente conhece hoje, que são as quintas-feiras, mas progressivamente ela foi jogada para mais tarde, o que novamente gera incômodo até hoje em Carlos Alberto, que em várias entrevistas já deixou claro que não gosta do horário, que ele acha que a praça tinha que começar mais cedo, porque a praça hoje ela começa às 11h15, 11h20, 11h30 e aí acaba 1 hora da manhã, 2 horas. Então ele acha que a praça tinha que ser exibida 10 horas, ali batendo de frente com a novela da Globo. Não acha que esse horário aí é um horário muito ok para ser exibida. Mas até hoje está assim e ninguém nunca mudou.
Mesmo assim, o humorístico segue sendo, sem dúvida alguma, um ícone da emissora e já completou décadas de história, mostrando que mesmo quando o dono tomava decisões surpreendentes, a praça sempre conseguia se reerguer. A situação de 2002, entretanto, continua sendo um dos episódios mais doidos, mais emblemáticos de como Silvio Santos agia quando queria mudar a grade de um jeito rápido, pragmático e sem muito tempo para poder consultar quem seria afetado. O próprio Carlos Alberto de Nóbrega falou em entrevista que quando ele soube que a praça seria exibida nos domingos, ele óbvio não se importou muito, mas assim, ele achava que ia ser no outro domingo, mas era no próximo, porque na visão dele, como a praça era feita e montada para os sábados à noite, como é que você vai exibir um programa que tem ali um tipo de formato, né? Que a praça sempre recebeu humoristas, né? Então como é que você exibe uma praça que é exibida no sábado à noite, no domingo à tarde? A cor é diferente, o formato é diferente, mas acabou sendo exibida. Aí ela passou a ser exibida posteriormente no domingo à tarde, e aí o Carlos Alberto teve que mudar tudo, teve que mudar a estrutura do programa, a cor, porque não é à noite, então tem que mudar o fundo para ser de dia, e uma loucura. Mas já há muitos anos a praça segue aí nas quintas-feiras e sem mudanças muito grandes. A última mudança que teve, para não dizer que não mudou nada, foi o cenário que mudou, que eles colocaram painéis de LED atrás, porque a praça nunca foi de mudar cenário, porque o cenário é simples, então não tem por que ficar mudando, mas a única mudança que teve foi mais a parte de trás, que antes era um cenário ali, mas agora é um painel de LED que é usado ali como fundo, que mostra ali a cidade e tal. Mas hoje você soube dessa história aí, que a praça já foi exibida aos domingos e irritou Carlos Alberto de Nóbrega, porque trocou aí o banco da praça por filmes do Star Wars. Foi até uma toca boa, né? Porque quem não gosta de Star Wars? Quem não gosta da saga? Igual uma vez aí que eles exibiram também Harry Potter. Então assim, é muito interessante você ver que essas histórias aí mostram como que o Silvio Santos sempre foi muito ousado. Uma coisa que a gente não vê acontecendo hoje com as filhas dele dirigindo o canal. Siga a gente no Instagram, @Bastidores_DM_UFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.